Boa tarde. Boa tarde. Só um minutinho, peraí. Sabe a senha da vovó? Tá. Sabe a senha da mamãe? A senha? Que senha? Sabe a senha? Cássio, só um minutinho que eu estava esperando você entrar para poder acionar. Tranquilo. Fica tranquila, fica tranquila. Entrou? Entrou, velho. Eu não estou conseguindo fazer aqui. Bom, não vamos nos intimidar pela tecnologia. Oi, tudo bom? Oi, Luzia. Então, vamos começar as apresentações aqui. Bom, primeiro, bem? gente, tudo bem? Queria agradecer aqui o nosso subprefeito Acácio por mais uma videoconferência. Acho que essa é a 7ª conferência desde que a gente começou. Temos a presença aqui da Luzia Fernandes, ela é a presidente do Consegue Itaim. Embora tenha o nome Consegue Itaim, ele cuida bastante da área dos jardins também, tá? Dessa área das casas do jardim. Além disso, a gente tem aqui todos os nossos moradores, associados, o time também da AME Jardins. E eu queria explicar, antes da gente começar, como que funciona, tá? Eu vou pôr em mudo aqui só para o barulho não atrapalhar a gente. Espera aí, só um minuto. Pronto, vamos lá. Eu coloquei em mudo todo mundo por enquanto, só vai estar sem estar mudo eu e o subprefeito. E a gente tem uma pauta, tá, gente? Então, nós estamos na 7ª edição dessa videoconferência, então, durante essas 7 edições, a gente tem assuntos e assuntos que foram entrando na pauta, muitos já saíram, que foram resolvidos, graças aí à agilidade e à disponibilidade do Acácio de nos ajudar aí nessa resolução dos problemas, e alguns deles ainda estão em pauta, ou seja, não foram resolvidos ainda, estão em processo de resolução. Alguns demoram um pouquinho mais para serem resolvidos, outros um pouquinho menos, e outros aí precisam de um certo esclarecimento para a gente entender também que são problemas, às vezes, que não existe uma solução, mas existe talvez uma explicação do que se trata para a gente poder abordar, né? Então, eu queria agradecer a todo mundo. Os microfones vão ficar fechados, então vai ficar só o meu e o do Acácio por enquanto. Depois a gente vai liberando para cada um falar quando quiser. E para quem quiser falar, eu peço, por favor, que mande pelo chat aqui do Zoom uma mensagenzinha, fala, olha, eu tenho um assunto, eu quero falar, ou se quiser pode descrever o que quer que a gente fale aqui, pergunte para o nosso subprefeito, e a gente vai respeitar a ordem dessas mensagens que a gente receber para abrir o microfone para as pessoas falarem, tá? Então, usem, abusem da oportunidade para falar com o subprefeito diretamente, porque isso é único, né, Cássio? Eu não estou vendo ninguém que tenha essa oportunidade como nós estamos fazendo. E vamos começar, tá bom? Acácio, boa tarde, obrigada novamente. E você está com a pauta aí na mão. Tem alguns assuntos que não estão na pauta que depois eu vou falar aqui e depois a gente abre os microfones. Obrigada, Cássio. Imagina, Daniela, como já é a 7ª reunião, eu não vou ressaltar mais uma vez a importância desse bate-papo, não só a importância para a sociedade como um todo, mas para nós aqui internamente, para que nós possamos entender o
que as pessoas esperam da subprefeitura e, consequentemente, para que nós possamos aperfeiçoar os nossos trabalhos. Como tenho feito costumeiramente, eu começo falando sobre a questão do Covid, as pessoas têm acompanhado isso. A cidade de São Paulo já adentrou a uma nova fase. A bem da verdade, se nós olhássemos só para a cidade de São Paulo neste momento, nós já estaríamos até numa fase mais avançada. Mas como há essa vinculação aos preceitos estabelecidos pelo governo do estado, nós acabamos acompanhando as determinações do governo do estado e seguindo os índices que imperam em todo o estado e não exclusivamente no município. Nós imaginamos, eu tenho tido algumas reuniões nesse sentido nos últimos dias, e nós imaginamos que já na próxima semana nós adentraremos a fase verde ou azul. Eu confesso que eu já estou confuso com todas essas cores, mas nós adentraremos a fase verde, onde os estabelecimentos podem funcionar por um período de tempo maior, os bares e restaurantes funcionarão até às 10 horas e os estabelecimentos que estejam na rua também voltarão a trabalhar às 8 horas. Então, o cenário que se avizinha é um cenário muito melhor do que aquele que nós tínhamos lá atrás. Inclusive, essa semana, a praça de atendimento da nossa subprefeitura voltou a funcionar. Nós somos, aliás, referência na cidade quanto a esta retomada. Aquilo que foi estabelecido aqui para a nossa praça de atendimento acabou sendo replicado para as demais praças de atendimento da cidade. Inclusive, a propaganda da prefeitura que vai ao ar em todos os canais de comunicação leva em conta aquilo que foi estabelecido aqui pela equipe da Sub de Pinheiros. E eu falo equipe porque a praça de atendimento está no guarda-chuva do meu chefe de gabinete. Foi um empenho pessoal dele e do Samuel, que são os dois gestores da praça, para que isso acontecesse. Então, é uma pauta positiva para nós. O segundo ponto diz respeito aos IPTUs, eventuais isenções de IPTU como decorrência do Covid. Eu não sei se vocês viram, no último final de semana, o presidente da Câmara falou à CNN e fez menção exatamente a esse ponto. Tramita na Câmara dos Vereadores um projeto de lei que objetiva a isenção de determinados impostos e de determinadas taxas em algumas circunstâncias, o IPTU a incluído. Eu não sei quais são os parâmetros, mas como fui questionado nas últimas oportunidades, eu acho importante a gente ressaltar essa circunstância. O caminho para uma eventual isenção ou até prorrogação de pagamento hoje é bastante próspero. É um caminho que muito provavelmente acontecerá. Na nossa última reunião também foi mencionada a questão da extinção da ANLURB. Foi criado um órgão municipal chamado SP Regula. O que é a SP Regula? É uma agência reguladora que vai abarcar a regulação e a regulamentação da maioria dos contratos de zeladoria que vigoram na cidade, principalmente o contrato de lixo, que é o maior contrato que nós temos na cidade, e o contrato de iluminação. Então, serão extintas a Ilume, que é um órgão que nos ajuda muito. A Daniela esteve até com o Marcos Vinícius, que é o presidente da Ilume, que é um querido, um cara super solícito, tem nos ajudado em todas as demandas. Até agora eu não recebi um único não dele. Nós somos privilegiados nesse aspecto. E a ANLURB como forma de aperfeiçoamento do serviço, porque o serviço de lixo da cidade hoje é todo ele terceirizado. Então, é muito mais importante uma agência que fiscalize isso do que uma agência que, no final das contas, foi o que aconteceu com a ANLURB, apesar do excelente serviço. Fiquei devendo também uma resposta sobre a questão, eu separei aqui, eu separo e no fim nem eu entendo minha letra, peço desculpas, viu? Minha mãe é professora de português, a vida toda eu fiz caligrafia, mas não surtiu muitos efeitos. A questão da fiscalização, que a Daniela, nós falamos sobre isso recentemente, da Rebouçinhas, né, da Avenida Rebouças 3535.
Eu vou te mandar depois, Daniela, eu pedi todo o dossiê da obra, todos os alvarás. É uma obra regular. Ali, aquela obra pode ter, por conta do zoneamento, de algumas peculiaridades, ela pode ter até 14 metros de altura. É um predinho com 3 andares e com um subsolo. Tudo isso foi aprovado, inclusive, uma parte aqui na subprefeitura e outra parte em CEL, que é a Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento, que cuida dos imóveis que sejam superiores a 1.500 metros. Então, é uma construção regular. Eu vou mandar o dossiê depois, Daniela, para que você repasse aos interessados e, se vocês, porventura, discordarem de alguma coisa, para que vocês nos questionem ou para que vocês tomem as medidas que entenderem pertinentes. Há uma questão que também foi levantada pelo Flávio na última reunião, na última ou na penúltima, não lembro, sobre o canteiro central da Faria Lima. Eu cobrei o cooperante, ele disse que fez algumas alterações, mas eu pedi para que fosse feito constantemente. A Faria Lima é um símbolo da cidade de São Paulo, um símbolo financeiro da cidade de São Paulo, e para nós é motivo de muito orgulho, então ela tem que estar ok. Uma outra questão diz respeito à multa. Desde a primeira reunião, eu confesso que eu não acho o nome do senhor aqui. Desde a nossa primeira reunião, ele tem falado sobre isso. O processo já foi autuado, já há um SEI, que é o processo eletrônico, e ele está tramitando. Eu pedi para que fosse feita a minuta e que fosse mandado para o meu gabinete ainda essa semana para que eu assine isso. Infelizmente, por conta do Covid, 70% dos nossos funcionários ficaram afastados porque estão na faixa superior a 60 anos. A Prefeitura de São Paulo não faz concurso há mais de 20 anos. Então, não há uma renovação no quadro funcional, consequentemente, nós ficamos sujeitos a isso. Eu acho que os pontos principais, as demandas maiores que ficaram do nosso último bate-papo eram essas. Tem a questão da saúde do Fumacê, que eu já notifiquei a saúde, e eles, no dia 14 de julho, ontem, encaminharam uma resposta falando que farão o Fumacê nos jardins. E tem uma outra questão aqui, que é a questão do MIS, que nós tivemos a conversa aquele dia, né, Daniela, que depois daquilo também não houve nenhum feedback, não houve nenhuma evolução. Oi? Nós tivemos... Sim. O do MIS... Eu pedi para... Desculpa. Diga lá, vamos lá. Não, o do MIS, justamente eu queria atualizar todo mundo aqui, que nós tivemos uma reunião virtual com a diretoria do MIS, que é uma nova diretoria, né? Entrou um diretor novo. E aí conversamos tanto da questão da baia como da porta dos fundos que dá para Bucareste, e a Caixa vai mandar uma equipe sua para fazer uma visita ali na Avenida Europa para ver como que seria esse projeto, né? Como poderia pensar em viabilizar o projeto. E aí você mandou a tua equipe lá, não foi isso? Sim, eles estão rascunhando alguma coisa. Porque eu confesso que ali, diante das conversas que eu tive com a Rosa e com o Cláudio, que são os responsáveis por isso, nós teremos algumas dificuldades. Eu imaginava que nós faríamos sem a retirada dos postes, mas provavelmente será impossível qualquer atitude ali sem a retirada dos postes. E aí nós entramos numa dificuldade relacionada à Enel. Vai ser uma outra briga que começa a partir daí. Ok. Sobre o cadastro, né, para ver o negócio de TPU e tudo mais, isso ainda continua fechado, é isso, Cássio? Continua fechado, as TPUs estão suspensas. Foi até uma opção da prefeitura. Esse final desde sexta-feira nós estamos numa loucura, né? Nós trabalhamos sexta até meia-noite, sábado das 8 da manhã às 10 da noite, domingo das 8 da manhã às 10 da noite, por conta dessa fiscalização dos estabelecimentos. E a prefeitura optou, o governo do estado de forma geral optou por não permitir a utilização das TPUs neste momento, seja a TPU de mesas e cadeiras, seja as TPUs relacionadas ao comércio ambulante. Então, estão todos eles suspensos, por enquanto, mas eles já foram isentados. Eu não sei se era o questionamento, era esse, aliás, o questionamento propriamente, Daniela, mas as TPUs foram todas isentadas, 2020 e 2021. E só para entender o que é isentado, é assim, quem tem uma permissão de colocar mesas e cadeiras na rua,
a exemplo, a gente tem aqui na Sampaio Vidal, a gente tem algumas ruas que têm essa PU, eles não podem, nesse momento de pandemia, colocar, na fase que a gente está hoje, não podem colocar as cadeiras e mesas do lado de fora, é isso? Mesmo tendo... Exatamente. Tá bom. Eles não podem utilizá-las. Uhum. E, como contraprestação, e nós todos conhecemos as dificuldades que o comércio vem passando, como contraprestação, eles não pagarão as taxas deste ano e do próximo ano. Okay. Mas, por enquanto, eles não podem utilizá-las. Ok. Deixa eu ver mais alguma coisinha aqui. Tarará, já falamos disso. Secretaria do Meio Ambiente, nada, né? Não tivemos no verde meio ambiente, não tivemos retorno nenhum nada. deles. Nada. Só para todo mundo entender, a gente está com alguns casos aí bastante graves, que eu acho, né, de supressão de árvores e outros assuntos com a Secretaria do Verde Meio Ambiente. A gente está tendo uma grande dificuldade de interlocução com eles, né? Tivemos aí uma boa entrada no ano passado, tudo mais, mas de repente eles pararam de nos responder em todos os questionamentos. Não existe uma questão que a gente passa para lá que exista uma resposta. Eles não estão respondendo nada. Então, infelizmente, a associação agora vai ter que tomar um caminho um pouquinho mais contundente aí para tentar alguma resposta deles, porque a gente não está tendo nada de resposta. Só uma coisinha aqui da Juliana Correia, aquele prédio que a gente tem na Sacarembó, tem alguma novidade, Cássio? Que a gente tinha algumas coisas lá. Sobre o predinho, acho que você falou que estava regular, pelo menos o prédio, a fiscalização foi. Uhum. Falta a questão do despejo irregular de água, e eu até te digo por que nós seguramos. Eu estou fazendo um projeto piloto aqui de galerias. Qual é o projeto piloto? É uma tecnologia usada lá fora, onde nós fazemos o mapeamento completo das galerias, a filmagem completa das galerias através de robôs. E nós estamos fazendo o projeto piloto da cidade. Então, eu segurei isso para que quando este projeto for para os jardins, ele está na área da Faria Lima neste momento, para que a gente use o projeto piloto nesse trecho, para que a gente tenha mais materialidade em relação a isso. Ok. Sobre a recomposição das lombadas, a gente tem uma novidade legal, bacana, que a gente recebeu pela CT, o projeto de recomposição, não de todas as ruas, porque são pelo menos 3 ou 4 ruas que tem que ser feita a recomposição. Então, só para entender, foi feito o recapeamento das ruas, e no recapeamento a lombada que existia ali foram retiradas. E aí a gente está pleiteando há mais de 2 anos aí a recomposição dessas lombadas, e elas não estavam sendo feitas por N motivos aí que a gente já abordou no passado. Então, a gente recebeu da CT o projeto de uma das ruas, ainda ficam faltando mais 3 ruas. Eu tive na CT na terça-feira, pessoalmente, para conversar sobre vários assuntos, e eles falaram que agora só está faltando orçamento para isso, mas que o projeto foi aprovado, ou seja, pelo menos a questão do projeto e aprovação para execução existe, agora está faltando orçamento. Então, estamos melhor nesse ponto aqui, tá, Cássio? Obrigada aí pelo seu apoio. Imagina. Porque era uma terra de ninguém. Estava na terra isso daí, né? Você esteve na CT e foram algumas conversas sobre esse tema, sobre o tema lombadas de forma ampla, né? Não sobre essas especificamente. E havia uma resolução do CONTRAN, do DENATRAN, que impedia o refazimento das lombadas, que determinava a retirada de algumas lombadas, e no final das contas essa resolução foi revogada. Então, de um tempo para cá, surgiu novamente a possibilidade de serem feitas lombadas. E eu acho que, diante disso, a CT já deu um parecer positivo para essa que você mencionou. Exato, mas novas lombadas, só para avisar todo mundo aqui, porque é uma coisa que é engraçada, nas redes sociais o pessoal coloca muito assim, põe lombada, e isso não é mais permitido, né, na cidade de São Paulo. Então, eu queria deixar claro quem está aqui, aproveitar a oportunidade de esclarecer que não existe mais possibilidade de se colocar lombadas nas ruas em São Paulo. Antes de eu ir para um outro tema aqui, a Cássio, você já abordou a questão do predinho lá da Sacarembó. A moradora só está perguntando aqui pelo chat para mim que fiscalização que foi feito, porque o fiscal vai lá, mas acaba não fazendo nada sobre
do O projeto. que nós fazemos é algo chamado SQL. SQL é uma sigla, Setor Quadralote. Nós fazemos a adequação do SQL ao zoneamento, para delimitarmos se aquilo é permitido ou não é permitido naquele lugar. E aquele SQL permite aquele tipo de habitação. Então, esse é o ponto. A obra é regular e é permitido aquilo naquele zoneamento. O fiscal vai para constatar tudo isso, mas a análise é sistêmica também. Tá, eu vou abrir rapidinho aqui, Juliana, para você falar, mas assim, só rapidinho você abordar, porque ali são várias irregularidades de uma vez, né? Então, só para você poder ter a oportunidade de falar especificamente desse caso que já estava na pauta, por favor. Oi, boa tarde a todos, obrigada pela oportunidade. Enfim, o predinho, ele não está regular. Eles pavimentaram o terreno inteiro, isso de pronto não é regular. Fizeram construções na cobertura que não existiam. Não tem nenhuma segurança contra incêndio. E, obviamente, é visível, não precisa nada, nenhum instrumento espetacular para ver que eles têm dejetos de água suja, de lavagem de roupa, sei lá o que, pelo duto de água pluvial. E eu me bem parar na frente da minha... Veio na árvore, matou a árvore, e agora fica acumulada na frente da minha entrada de garagem. Então, quer dizer, eu acho inacreditável que, com tão pouco recurso humano, eles venham até aqui e não façam, porque vai vir um sistema para fazer. É isso. Tá? Obrigada, Juliana. A Cássio quer fazer alguma ação com relação? Não, na verdade, para nós, a gente tem, eu disse no começo do nosso bate-papo, quem dera eu tivesse tantos recursos humanos assim, gostaria bastante de tê-los. Nós temos uma fiscalização reduzida, por mais que seja uma das mais bem aparelhadas da cidade, mas nós temos as dificuldades que a gente está vivendo há 4 meses por conta do Covid. Repito, o sistema da prefeitura, ele faz a análise a partir de uma adequação que o próprio sistema faz, e o fiscal comparece ao local. Há uma outra dificuldade, que é a dificuldade de ingresso em certos lugares, e assim sucessivamente. Mas, repito, pedi para que a fiscalização fosse, pedirei para que eles compareçam lá novamente, mas os nossos instrumentos de atuação são esses. Boa vontade, eu tenho plena convicção que não falta, mas os instrumentos que nós temos são esses e todos eles vinculados ao que a legislação permite que nós façamos, obviamente. Ok, vamos lá. Um assunto que já estava na pauta aqui e o morador está aqui com a gente, associado nosso, que é o Ginge, ele até retoma esse assunto que a gente já conversou lá atrás. A questão do Pinheiros, de despoluição do Rio Pinheiros. E o Fumacê, você falou na última reunião, mas o Ginge não estava aqui, que vocês solicitaram o Fumacê para aquela área, né, Cássio? Sim, eu disse no começo. Nós recebemos o sinal positivo ontem da Secretaria de Saúde, 14 de julho, que eles farão o Fumacê. Entrou na programação deles. O Fumacê no bairro. O Fumacê no bairro. Com relação ao Pinheiros, ao Rio Pinheiros? Aí tramita todo aquele projeto de despoluição. Eu até conversei com alguns diretores da Sabesp e eu digo porque eu tenho uma área bastante grande aqui, uma área da subprefeitura, embaixo daquele viaduto que caiu, e eles pediram a utilização daquele espaço para colocação de caminhões, que são os caminhões que estão trabalhando na despoluição. Então, o projeto está funcionando. Agora, qual é o grau de adiantamento desse projeto e a efetividade do projeto, eu confesso que eu não conheço. Mas o projeto está trabalhando, está funcionando. E acho que eu, como todos, temos esperança de ter um Rio Pinheiros limpo. Olha, eu lembro até da minha época do Quercia, né? Eu era novinha lá, acho que eu tinha nem sei quantos anos. O Quercia já tinha vindo com um projeto maravilhoso na época, mas
desde lá estou esperando. Acho que eu tinha uns 15, 16 anos, por aí. Eu lembro que eu era criança, colocaram no Rio Pinheiros e no Rio Tietê uns jacarés infláveis, grandes, como lançamento desses projetos. Isso foi recente, hein? Então, você era bem novo, você é bem mais nova que eu. Vamos lá. Sobre o Shopping Eldorado, a gente havia comentado na última videoconferência que existe uma baia, né, deles lá, a docas dele, e o pessoal, para fazer carga e descarga, fica todo ali acumulado na rua, na Rebouçinhas, atrapalhando o trânsito e até aglomerando ali numa rotatória que tem exatamente da Ibiapinópolis com a Rebouças. Acho que você chegou a comentar, se eu não me engano, na última reunião, que vocês iam dar uma olhada do que poderia ser feito naquele local. Você ia mandar alguém da tua equipe, né? Não era isso, Cássio, se eu não me engano? Sim, eu agendei uma reunião com o superintendente Sérgio, salvo engano, superintendente do Eldorado. E eu vou conversar com ele sobre esse e outros temas. Tá bom, para ver se eles próprios acham uma solução para a gente. Tá. Só para eu sei que o pessoal que está aqui nessa videoconferência que é vizinho ao Eldorado acaba amando e odiando ao mesmo tempo, uma relação de amor e ódio com o shopping. De amor e ódio. Mas o Sérgio Nagai e o Nelson, enfim, as pessoas que trabalham ali no Eldorado, eles são bastante acessíveis. Pode levar um tempo para resolver as coisas, mas eles são, né, assim, eles são proativos em resolver. A gente tem que entender que o Eldorado é um dos shoppings de maior movimento que a gente tem, agora não, lógico, por causa do Covid, mas é um dos shoppings que tem maior movimento e realmente traz um transtorno ali para o entorno, mas eles tentam, quando a gente leva o problema para eles, a nos ajudar a resolver isso daí. Né? Algumas coisas demoram, algumas coisas são feitas mais um pouquinho tímidas com relação à resolução, mas vamos dar um voto de confiança aí, porque eles se prontificam sim, tá bom? E aquela história que eu sempre falei para todo mundo, quando alguém pisa no teu pé, você tem que avisar a pessoa que está pisando no teu pé, porque eles não vão adivinhar, né? Então tem muita gente que está reclamando, e nunca chega para o próprio Eldorado e fala, olha, Eldorado, você está pisando no meu pé, será que dá para resolver isso? Eu acho que na hora eles vão olhar e falar assim, opa, estou pisando, vou fazer uma coisa. Então, eu falo isso porque eu conheço os moradores do entorno ali, e tem uns que têm bem essa atitude de reclama, mas nunca levaram ao conhecimento do shopping, e quando chegam para nós, para falar desse assunto, já estão super inflamados, né? Mas não adianta inflamar sem falar do problema e tentar resolvê-lo, tá bom? A Boca de Lobo você já falou, né? Uma limpeza do Boca de Lobo, não sei se você chegou a falar, desculpa, Cássio, pode ser que eu me perdi aqui. Na rua... Também não lembro. Eu vou riscando o que eu falo aqui. Eu confesso que eu não lembro, Daniela. Então, na rua Itapirapuã, é do Fábio Valim, ele já está com a gente aqui em algumas outras videoconferências também. E é uma boca de lobo que precisa ser limpada, não é nada de muito... Já existe um protocolo, já existe tudo. Ele está na página 6. Pede isso já. Vou pedir para fazerem isso já. Tá na página 6, é o Fábio Valim, tem o protocolo aí. Eu imagino que já tenha sido feito. Se for só o hidrojato e a limpeza, já tenha sido feito. Agora, se voltou a acontecer o entupimento, ela transbordar alguma coisa, por favor, nos avise, porque aí o problema é um problema de galeria. Aí eu preciso que a equipe de galeria vá até o local para que eles façam a desobstrução. Ok. Mas foi feito o que está marcado aqui no meu, que eu já havia pedido. Aí é um pleito nosso aí que eu não sei se você conseguiu caminhar com isso. Eu preciso urgentemente fazer o ponto de instalação, ponto da Sabesp de água na Praça San Martín, que é uma praça que a gente adotou faz pouco tempo, mas eu não estou conseguindo fazer a manutenção da forma que a gente gostaria ali por falta de água, e a gente solicitou um ponto de água lá, mas a gente precisa de uma autorização de vocês, né, Cássio? Isso não... Você pede para fazer isso, por favor? Autorização para instalação de ponto de água na Praça San Martín. E o custo nosso, hein? Nem estou pedindo para vocês pagarem aí. Então a gente Não, sim, tranquilo. Tá? Fiscalização de zona azul, que é uma coisa que não está muito no teu prato aí, mas eu já falei com a CT na terça-feira que a gente esteve lá. Eles vão intensificar ali a fiscalização da zona azul, da área da Isana e da Dona Elisa, que foi instalado novo, tá? São pontos de zona azul novos. Eles vão certificar que, como são novos, que esteja no roteiro, que está bonitinho. Então, já foi conversado isso daqui com a CT e eu tive ontem com o novo
entrou uma nova pessoa na CT também que acabou de mudar. A gente tinha o Arthur, agora é o... Ai, meu Deus, esqueci o nome dele. Eu com meus problemas de nome. Enfim, que entrou no lugar do Arthur e a gente foi lá conhecê-lo e falar de todas as demandas que a gente tem. Eu acho que agora a gente pode... Fê, tem mais alguma coisa que faltou? Você me ajuda aí na pauta para ver se... Faltou só a questão que nós encaminhamos já, que é em relação à manutenção da calçada da Praça São Martin. A gente fez o protocolo, já mandou para a CPO, queria só um auxílio em relação a isso. Você tinha conversado com a Cássio também, numa oportunidade. Para pôr na programação de calçadas Praça São Martin. Tá? Tranquilo, Fernanda, tranquilo. Obrigada. A Cássio, antes de a gente começar a abrir para todo mundo conversar, para falar de cada caso, eu só ia te pedir uma solicitação, que é o seguinte: eu gostaria de fazer uma live, se possível, com o bairro, para falar da nova regra de poda e supressão de árvores, né, que mudou aquela história toda. Então, para a gente não ter dúvida, e a gente até teve nesse final de semana aí uma casa que estava suprimindo árvores e estava podando tudo mais, e gerou um certo pânico no bairro. E aí a gente foi ver, tinha autorização, tinha tudo, mas como mudou todo o processo, eu gostaria de fazer uma live só para falar sobre isso, para explicar em mínimos detalhes. E a gente tem a questão do tombamento dos jardins, ou seja, nossas árvores são tombadas, né? A massa arbórea dos jardins ela é tombada. Sim. Então é um tratamento diferente do comum para outra de São Paulo que não é tombado, né? Então, sim, mas aí eu posso até fazer uma sugestão. Eu prefiro que seja feita com a Rosa, ou com o Tiengo, ou com o Jefferson, que são os nossos 3 agrônomos responsáveis. O ideal é a gente coloca os 3 na live. Tá bom. Porque aí é uma análise muito mais técnica do que a minha análise propriamente. São eles os responsáveis e eles têm total autonomia quando dessa análise, então eu prefiro que esse bate-papo seja feito com eles, porque eles têm muito mais fundamento do que eu nesse aspecto. Posso pedir diretamente a eles ou você quer... Eu peço para a Marcinha está aqui ao meu lado anotando tudo, eu já peço para a Marcinha marcar com a Rosa, com o Tiengo, com o Jefferson e com o Bruno. Tá bom. Aí só mais antes de ver o que todo mundo mandou aqui, mais um caso que é o seguinte: a gente tem um novo associado nosso, que ele mora na Dona Elisa Pereira de Barros, e ele está bem vizinho ao prédio que está na Faria Lima, tá? O que acontece aí? Ele veio com uma demanda para nós, falando que a reforma foi irregularmente feita, existe uma passarela irregular, existe um gerador instalado indevidamente também, ou seja, é um imóvel vizinho ao dele, que está na Faria Lima, que está com uma série de irregularidades no ponto de vista dele. A gente precisaria aí do auxílio da prefeitura para poder fazer essa fiscalização e ver se realmente procede ou não os pontos que ele apontou. Eu só te peço aí... É o prédio saindo da Dona Elisa Pereira de Barros em direção à Faria Lima. É o prédio que está do lado direito ou do lado esquerdo? Direito. Tá. Então, descendo a rua, indo para a Faria Lima, do lado direito. Tá. Isso daí eu vou te passar formalmente aí o número de CEI e tudo mais, para ver se você pode dar um feedback para a gente aí, tá bom? Esse não estava na pauta, tá? Não, tranquilo. Nós já conversamos, eu não lembro se era sobre a Dona Elisa Pereira de Barros, a questão de um prédio que estava na Faria Lima e causava alguma incomodidade para a rua, mas não lembro se era exatamente esse o endereço. Esse é outro. Mas eu lembro que em um dos nossos bate-papos anteriores o tema surgiu. Não, mas esse é outro. Infelizmente, esse é outro. Tá? Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui para... Fê, tem mais alguma coisa? Não, né? Posso só fazer uma ponderação, Daniela? Depois daquela nossa conversa com a Ecos, eles aperfeiçoaram aqueles serviços? Sim, aliás, assim, foi ótimo, porque a gente teve alguns pontos onde a gente tinha moradores em situação de rua, e a gente até acionou eles depois do encaminhamento desses moradores ao abrigo, né? Eles deixam sempre muita sujeira, muita coisa para trás, né? Por mais que possa se fazer uma limpeza ali, fica meio ruinzinho. E eles são super colaborativos, a gente indica esses pontos e outros pontos que a gente tem, eles estão fazendo uma limpeza super bacana. Então, agradeço a Cássio por ter feito essa reunião com eles, porque está sendo super produtiva
A única coisa que a gente ainda está formalizando para passar para eles são os pontos de descartes viciados do bairro. Eles vão tentar nos ajudar nessa questão de tentar fazer com que esses pontos deixem de ser viciados, né? Ou seja, que a gente tenha o menor despejo ali de material irregularmente. É uma das nossas grandes dificuldades aqui. Esse final de semana foram apreendidos 2 caminhões, um na região da Cardeal e outro no Alto de Pinheiros, fazendo descarte irregular. Que bom que vocês conseguiram. É difícil, você sabe como é difícil. Mas, na verdade, a gente depende da câmera, porque se há um sistema bom de monitoramento, eu consigo fazer a multa com base nas imagens da câmera. Sim. Então, vamos lá. Vou colocar agora algumas dos assuntos que já foram passados pelo chat, tá? A Cássia, eu não sei o quanto você está atualizado sobre isso, mas existe uma ação civil pública feita pela Ano Jardins e também a Samorc, né, que entrou, que é a associação ali do Cerqueira César, sobre o empreendimento na rua Estados Unidos 702. Então, já existe uma ação civil pública e entrou um morador aqui um pouco mais cedo, ele queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso. A gente já explanou para ele a situação do processo, como está, já foi cassado a licença disso, aquilo, então eles tiveram uma movimentação nesse terreno na semana passada, onde eles suprimiram árvores e fizeram poda, mas dentro da permissão que eles já tinham, que eles já obtiveram no passado nesse processo. Então, assim, não sei se você tem alguma coisa para... Ação civil pública, você conhece melhor do que eu. O conteúdo vocês conhecem melhor do que eu. Mas na semana passada, na quinta, na sexta, não lembro exatamente qual dia da semana passada, eu recebi pelo menos umas 30 ligações por conta dessa supressão de árvores. E nós pedimos para que isso fosse analisado e, de fato, o processo era regular, de acordo com a licença anteriormente concedida. Eu não sei qual é o estágio atual por conta da ação proposta por vocês. Então, mas naquele momento havia regularidade. Então, só para quem não está a par disso daí, é um terreno na Estados Unidos, número 702, que tem um stand de vendas onde eles querem subir um prédio ali. Pela legislação, não é permitido construir prédio nos Estados Unidos. Então, se vocês forem ver, Estados Unidos não tem prédios ali, né? Você tem prédios nos lotes mais lindeiros, subindo para Paulista, né? Principalmente. Então, ali chama uma área de transição, então não pode ter prédio. Então, eles fizeram, é o Bradesco que está aí por trás desse prédio, eles fizeram stand de venda, venderam apartamentos e tudo mais, e aí a gente entrou com essa ação para poder respeitar a legislação aí, e é um longo processo ainda que já tem 1 ano e pouco isso daí, se eu não me engano, ainda vai demorar. E o nosso intuito é barrar essa construção desse prédio, que saiu esse prédio, sai mais 50 mil prédios ali nos Estados Unidos, né? Então, e tá totalmente fora da legislação. Eles pegaram uma brecha de uma mudança de uma lei para outra, uma resolução para outra, e fizeram um protocolo, e eles estão construindo com o direito do protocolo, e não de acordo mesmo com a lei do zoneamento, tá? Bom, próximo tema é o seguinte, o Marcos, ele colocou a questão aqui, eu vou abrir para o Marcos falar, mas a questão do transporte cicloviário. Deixa eu só achar o Marcos aqui, eu sou meio ceguinha, gente, peraí, aqui. Pronto, Marcos, você quer falar um pouquinho? Olá, tudo bom? Tudo bem. Boa tarde, gente. Eu sei que não é um assunto tão pontual e não é exatamente da competência, imagino, da subprefeitura, mas eu tenho me preocupado muito com a cidade de São Paulo, entendido que o caminho que a gente tem que trilhar aí é de uma oficialização maior do transporte cicloviário, sobremaneira nós que moramos em bairros desse jeito. E sinto falta de ver no governo da prefeitura um projeto, um plano de cicloviário que interligue bicicleta, metrô, trem, periferia, bicicleta, trem, bicicleta de novo, enfim, um transporte oficial. Vejo com muita preocupação a implantação de um sistema cicloviário bastante capenga, que dedica frações da rua, normalmente junto à guia,
onde justamente está sempre buracado, engruvinhado por causa do peso dos ônibus, ou compartilhando com a sarjeta, efetivamente um perigo, zero de segurança. Não vejo daí, não é no parâmetro da prefeitura, é ainda pensar sequer na instrução dos ciclistas, de se manter quem anda mais rápido, vai à direita, se vai à esquerda, junto à guia, junto ou não à guia. Os tijolinhos que protegem a ciclovia são um perigo iminente, porque parte do ponto de vista de que todos os ciclistas não vão cometer falha. Se ele entrar com a roda ali, é um tombo drástico na certa. Então, sinto falta de um planejamento. Vejo um potencial enorme para a cidade de São Paulo nesse sentido. Vejo iniciativas lá em Paris, pós-pandemia, tentando buscar esta ideia que a bicicleta é parte da solução do transporte, sim, e está sendo subjugado ainda. Eu não posso... Vocês falaram da Avenida Faria Lima, ótimo, aquela ciclovia é ótima, não sei o quê. Todavia, ela é pequena, estreita, e ela não deveria estar na ilha, onde muitas vezes tem gente andando a pé, querendo andar a pé também, porque falta espaço. Tinha que dedicar uma faixa de avenidas, quer dizer, começar a pensar num transporte que ruas internas, e não simplesmente implantar ciclovias pintadas. Ai, desculpa. Marcos, desculpa, ficou no mute o teu sem querer, desculpa. Você pode pôr no... Ficou... Parou de falar? Pode, só vou te pedir que um pouquinho mais breve, que a gente tem muita... Não, já está completado, é só isso, um start para que a gente começasse a discutir e apenas me apresentar o canal adequado para interagir com a prefeitura e a subprefeitura para expor ideias, projetos e poder colaborar. Pronto, seria isso. Obrigada. Obrigado, Marcos. Eu concordo muito com a sua ponderação. Acho que você tem razão em boa parte dos seus argumentos. Já há alguns anos vem sendo construído um plano cicloviário para a cidade. Talvez algumas iniciativas sejam bem incipientes e estejam aquém daquilo que a cidade de São Paulo comporta. Quem cuida disso efetivamente é a Secretaria de Transportes. Nós somos, enquanto subprefeitura, somos consultados sobre uma eventual oposição ou não a ciclovias que são criadas. Foi o que aconteceu, vocês aí nos Jardins viveram isso recentemente. Está sendo feita, ela ainda não está pronta, uma ciclovia que vai desde a Henrique Schaumann, que ela vai ser o elo de ligação com o Parque do Ibirapuera. Óbvio, no trecho da Henrique Schaumann, em alguns pedaços da Avenida Brasil, foi feita a ciclovia no meio do canteiro. Em outros pedaços, por conta de falta de espaço, tombamento e uma série de entraves, ela precisou subir na calçada, entrar em outras ruas e assim sucessivamente. Mais ou menos no sentido que você disse. E nós estamos fazendo, aqui com a Sub de Pinheiros, em parceria com a Secretaria de Transportes, um projeto novo, um novo modelo de ciclovias que vai ser feito na Rebouças. Porque se você olhar a ciclovia da Consolação, ela é pequena, ela é separada com aqueles tachões que você bem mencionou, e ela, em tese, não é tão segura. E ela termina na Consolação e ela não vem para Rebouças. A continuação que será feita na Rebouças vai adotar um modelo um pouco diferente, que são 3 níveis. O nível da rua, o nível da ciclovia e o nível da calçada. É uma distinção entre os 3 níveis. Isso está sendo desenhado a 4 mãos, Secretaria das Subprefeituras e Secretaria dos Transportes, para a gente tentar criar um modelo para a cidade de São Paulo. É o que eu disse, eu concordo em boa parte com o que você ponderou. Marcos está no mute, desculpa, tem que tirar, porque a gente, enquanto fala, tem que... Não. Tem algum canal específico na secretaria que a gente possa poder acessar? Eu vou levantar quem é o responsável pelo plano cicloviário da cidade na Secretaria dos Transportes. Eu passo essa informação para a Daniela.
Ah, que ótimo. Muito obrigado. Imagina. Parabéns a vocês todos, porque esse é um projeto muito bacana, a gente poder ter acesso a vocês, Sim. vendo vocês dando retorno, tudo que a nossa cidade precisa e o Brasil. Parabéns. Obrigado. Obrigado. Obrigado você, Marcos. Eu não sei se você é associado ou não, Marcos, mas o Cássio passa para a gente, é só você ligar no escritório, as meninas te repassam a informação que o Cássio passar para a gente, tá? Tá ótimo. Obrigada. Obrigado. Bom, vamos lá. Agora o Gingi quer perguntar a respeito das obras terceirizadas. Gingi, está no mute aí já para você. Abri. Oi, Cássio, tudo bem? Deixa eu falar. Tudo bem, Gingi? Eu tive um inconveniente esses dias. Eu estava andando pela marginal de bicicleta com meu filho, bebê, e aí estava tendo uma obra lá simples. Alguém escavou lá e estavam colocando um cabo amarelo, alguma coisa para desentupir alguma coisa, e não dava para passar. Não dava para passar. Não tinha nenhuma sinalização, nem de quem estava fazendo a obra, que provavelmente a obra é regular, mas de uma maneira irregular, porque tem que ter proteção, se não dá para ir pela calçada. E eu tive que descer a bicicleta pela marginal, tudo bem, foram 3 metros para desviar, mas pela marginal. Mas mesmo se fosse em qualquer rua, não deveria ser assim. Deveriam ter feito, antes de começar a obra, deveria ter feito alguma coisa para a passagem de pedestre, cobrir o buraco que estava lá. Isso a gente vê muito. Eu sei que não é só em questão de Pinheiros, é São Paulo. Qualquer um chega, vai, faz qualquer coisa. Eu perguntei quem é o responsável. Tá lá, mas lá na frente. Fui lá na frente. Quem é o responsável? Tá lá parece que é CSR, se não me engano, a empresa. Não sei que obra que era exatamente, uma coisa parece que simples, mas não consegui falar com responsável nenhum, tá entendendo? E não sei a quem recorrer quando isso acontece. E quando você falou, por exemplo, da poda de árvore, que, por exemplo, a Enel faz, né? Não sei se acho que é a Enel, que eles têm uma multa, coisa assim. Do lado da minha casa ficou um tempão também, galhos lá também. Tudo bem que minha rua pode se andar pela rua mesmo dos carros, mas a calçada ficou ocupada quase um mês inteiro por os galhos. Esse caso aí, só para complementar, a gente falou na última videoconferência você não estava. A Enel realmente ela estava atrasando o recolhimento dos galhos, tá? Então na tua rua ficou 3, 4 semanas, nem sei, ficou um tempão lá. A gente teve que pedir para a Cássio nos auxiliar nisso daí e foi retirado. Realmente foi uma falta de cumprimento aí da Enel com relação à retirada. E eu só quero pegar esse gancho, Gindi, para te falar uma coisa. A Cássio me corrige se eu estou errado ou não. Mudou o prazo de retirada dos resíduos de poda da Enel, né, a Cássio, de 24 horas, agora se passou para 5 dias, é isso? 5 dias úteis, sim. Tá. Desculpa. Foi feito um novo contrato, foi celebrado um novo contrato e ele melhorou bastante para nós em vários aspectos, mas nesse aspecto piorou de fato. Foi talvez a única imposição que eles fizeram. Todas as outras cláusulas foram aceitas de plano, mas eles pediram esse aumento do tempo porque há uma exigência que os dejetos sejam triturados, que eles sejam triturados. Então, como eles ainda não têm uma estrutura, o caminhão que faz a trituração, ainda não há uma frota considerável, eles pediram que nesse primeiro momento o prazo seja alargado. Mas eu já tenho sentido algumas melhoras na prestação desse serviço pela Enel. Mas aí, tomando o gancho da pergunta do Gingi, de fato é uma das nossas maiores brigas com as concessionárias, porque isso a gente tem vivido na marginal. Nós reasfaltamos toda a marginal aqui no trecho da subprefeitura. Foi feito todo o asfaltamento da Cidade Jardim para cá. No dia seguinte, quando a obra terminou, quando a obra ficou pronta, uma concessionária foi lá e abriu um buraco e cavou. É uma dificuldade que nós temos. Eles não têm planejamento, eles não têm lógica. Eles tinham, por conta de um contrato anterior, Sabesp, a Enel e essas operadoras de cabo, a possibilidade, e a Comgás também, de furar a rua, de cavar a rua, independentemente da qualidade do asfalto. O remendo do asfalto que eles faziam era de um asfalto diferente do nosso, com uma qualidade inferior. Então, é uma briga que, aos poucos, a gente vem resolvendo.
A Sabesp já doou uma quantia considerável de dinheiro para a cidade como contraprestação de tudo isso. O asfalto da Marginal foi feito com esse dinheiro da Sabesp, mas é uma briga constante que nós temos. Essa dificuldade que você teve não é uma dificuldade só sua, é uma dificuldade que nós vivenciamos aqui com bastante frequência. Eles não têm, se eu for lá e fazer um buraco, finjo que eu sou qualquer um pode fazer isso, não tem identificação. Eles precisam ter um TPOV, que chama, que é uma autorização para fazerem aquele buraco. O problema é que o TPOV tem um prazo alargado, eles pagam aquela taxa e por um X período de tempo eles podem realizar aquela obra, que é um dos entraves da legislação. Há até uma CPI na Câmara dos Vereadores, que é uma CPI investigando essas concessionárias, e dentre as propostas que serão feitas, essa é uma delas, que eles não tenham todas essas possibilidades. Isso é um pouco resquício do período que nós tínhamos, que essas concessionárias todas eram públicas. Telefonia era pública, o serviço de gás, mesmo que incipiente, era público. Então, como eram todos órgãos do poder público, cada um fazia o que queria. Como agora, de uns anos para cá, de quase 3 décadas para cá, a questão das concessionárias, eles fazem parte da iniciativa privada e, obviamente, as prerrogativas que eles têm são prerrogativas menores que as nossas. E, aos poucos, isso vem sendo aperfeiçoado. Mas, concordo com você, é um serviço, por vezes, parece um negócio meio zoneado. É o exemplo do Oscar Freire. Cavaram o Oscar Freire sem que nós soubéssemos. Depois que eu fui lá, mutei, briguei, que nos disseram o que era. Bom, vamos lá. Eu tenho mais uma pergunta aqui. Não é nem pergunta, acho que é reincidente isso daí. É a questão dos motoqueiros. Então, tanto a Carla Voz como a Teca, que estão aqui, estão falando da questão dos motoqueiros descerem a Manduri, todas as ruas ali do Jardim Paulistano de Baixo, em alta velocidade, eles estacionarem nas calçadas, o problema das rebolsinhas, o lixo que eles fazem e tudo mais. E elas, que está sendo perguntado aí, é uma área apropriada para esses motoqueiros ficarem. Isso é uma coisa recorrente que a gente vem falando sempre, né? Não é um problema ali. Ontem eu estive na Câmara dos Vereadores, passando a peneira, pedindo emenda para a gente fazer obra, essas coisas, faz parte da minha função aqui, do meu papel. Estava tendo um protesto do Sindicato dos Motoboys e eles estavam pedindo direitos que vão exatamente nesse mesmo sentido. Para que eles tenham, que os aplicativos principalmente disponibilizem espaços, disponibilizem algumas coisas. É uma briga que surgiu na cidade de 1, 2 anos para cá. É uma questão que ainda não está regulamentada, mas principalmente aqui na nossa área tem gerado inúmeros problemas, inúmeros. São incontáveis as reclamações que nós temos aqui nesse sentido e nós ficamos de mãos atadas. Não tem legislação, não há nada que permita, aliás, que os impeça, né? E aí a gente acaba fazendo a estratégia que nós temos, é a estratégia que nós estamos adotando em relação ao Eldorado. A gente vai até a empresa que faz uso desses serviços e cobramos da empresa. E você sabe que a gente foi lá, né, Cássio? A gente já teve essa conversa com o shopping lá no passado, eles fizeram uma área interna, acho que você já está sabendo disso. Uma área interna, essa uma área interna não muito grande, né? E que ótimo que vocês vão fazer essa conversa de novo. Fala, Teca, desculpa. Mani, então, eu passei por acaso segunda-feira ali na Rebolsinhas para ir no cartório, eu tive que ir para o meio da ciclovia, tal era um número de motoboys em cima da calçada, inclusive fumando maconha. Não tem, não existe, a CET não pode autuar. Se eu subir com o meu carro na calçada, provavelmente eu vou levar uma multa. Por que eles não são autuados? São duas questões que você precisa perguntar para a CET e para a PM, Teca. Infelizmente, isso não faz parte do meu rol de atribuições. Outra, aproveitando, Cássio, o predinho da Rebolsinhas, quando você falou 3 andares, o térreo é considerado um andar? É térreo primeiro e segundo? Não, 3 pavimentos, térreo e 3 pavimentos. 3, térreo, mas isso. ali não vai dar
14. Se você mandar medir, se eles fizerem 3, se você olhar o prédio da Manduri, que seriam 3, ele é bem mais baixo do que o da Rebouçinhas. E da Manduri, se você andar, você olha, eles fizeram atrás. Vou te pedir uma coisa. Esse projeto aí, a gente vai ter que detalhar ele muito, né? A gente vai ter que pegar essa documentação toda que o Acácio falou, a gente vai ter que olhar, o Maradei aqui está com a gente, ele é super especialista em ver isso. E, assim, são 14 metros e 14 metros e acabou, né? O que está aí autorizado. Que é uma questão que a gente vai ainda questionar, porque, assim, eu nunca vi legislação para 14 metros, sempre vi para 10. Ou eu estou desatualizada, ou eu não vi alguma coisa, enfim, que possa ter mudado. Então, são 10 metros, ou são 14 metros, que é o que está aprovado aí. Se eles vão fazer nesses 14 metros 1, 2, 3 ou 10 pavimentos, vai fazer 10 pavimentos de 20 centímetros, né? Então, assim, é outra questão. Então, é o total de metros ali. Mas a gente vai ter que pegar esse processo e esmiuçar. Não dá para a gente tratar aqui na videoconferência. Pode ser, Teca? A gente faz uma reunião só para falar disso, tá? Só fazer uma ponderação. São 3 andares, térreo e mais 2. Térreo e mais 2. Estou olhando aqui. Térreo e mais 2. Bom, eu eu tenho aqui a Carmen é moradora ali do Jardim Paulista, ela está falando de um problema de varrição, principalmente na Brigadeiro Luiz Antônio. Eu vou abrir aqui para ela falar, mas esse mesmo o que o Marcelo também já nos falava, lembra? Não o mesmo endereço, né? São outros endereços, mas enfim. A questão da varrição ali no Jardim Paulista. Pode falar, Carmen. Oi, boa tarde, Daniela. Boa tarde, vizinhos. Boa tarde, Acácio. Tudo bem? Realmente é isso mesmo. E como nós moramos aqui na parte das casas e tem muitas árvores, caem muitas folhas, principalmente elas vão mudando, né? Agora estão caindo as cascas, depois caem as flores, depois cai uma espécie de uma gosminha, então assim, o ano inteiro caindo coisas, né? Sim. E em virtude assim desse ano que foi muito complicado para todos nós, né, com relação a essa pandemia, eu sinto assim, não só eu, como todos os moradores aqui, eu respondo aqui pelo bairro das Casas, né? Não houve nenhuma preocupação por parte do prefeito com relação à redução da taxa do IPTU. Muito pelo contrário, o IPTU ele sofreu um acréscimo absurdo. E todos nós aqui estamos assim bastante preocupados com relação ao valor do IPTU que a gente paga, que é um absurdo, né? Você adquire uma casa que é sua, você paga, e aí depois mensalmente você paga um valor que por ano e anos afora dá mais do que o valor da casa que você mora, né? Que você paga de imposto para a prefeitura. E, por outro lado, eu e outros moradores, a gente não vê retornos com relação a esse dinheiro que a gente paga para a prefeitura, né? Então, citando a varredura das ruas, a coleta de lixos, até mesmo um fato assim que não sei se cabe falar agora, mas, por exemplo, a ocupação de vendedores de flores nas esquinas, que é um absurdo. Eles fazem daquilo uma verdadeira loja. Aqui na esquina da minha casa, eu tenho pelo menos 4 esquinas. Vou te pedir uma coisa. A secretária do Acácio pediu que ele tem que sair em breve. Você pode só ser um pouquinho mais breve para a gente poder... Sim. A gente já passou do horário, por favor. Então, vamos lá. Eu quero saber se eles têm licença para funcionar. Para colocar, por exemplo, assim, flores para vender o dia inteiro, se eles têm licença para isso, depois eles deixam sujeiras espalhadas e param 50 carros na esquina para comprar flor, por exemplo. Tá bom. Eles têm licença para funcionar? Você tem alguma posição sobre isso, por favor? Primeiro, existe um programa da cidade, que é um programa de regulamentação dos vendedores ambulantes, que chama Tô Legal. O ambulante, da mesma forma que a gente mencionou, os 2 pontos tratados pela Carmen, isenção do IPTU e isenção do TPU, os ambulantes, alguns são detentores de TPU. É necessário que eu mande a fiscalização para que a fiscalização
verifique essas circunstâncias. Eu troquei, a Daniela sabe disso, nos últimos 2 meses eu troquei o meu chefe de fiscalização e agora eu troquei toda a equipe do RAPA. Há 2 semanas eu troquei toda a minha equipe de RAPA. Nenhum demérito aos anteriores, mas meu avô dizia que o uso do cachimbo faz a boca torta. Então, de tempos em tempos, é bom a gente ir trocando as pessoas. Indique para a Daniela qual é o lugar, eu mando a fiscalização para que a fiscalização analise se há regularidade ou se não há regularidade nesse caso. Perfeito, muito obrigada. De varrição, a mesma coisa, viu, Carmen? Você tem que apontar os lugares. Então, é um trabalho, né, árduo, de formiguinha, insistência, para que a coisa seja feita. E a gente... Sim, claro. Eu vou encaminhar para você, viu, Daniela? Inclusive com fotos e tudo mais que eu tenho tirado aqui das ruas, de sujeiras e galhos e uma série de sujeiras aqui. Eu encaminho para você, Daniela. Bom, e aquele meu pedido especial também para você tentar angariar associados aí, porque o Jardim Paulista, vou te falar que é um dos bairros menos contribuintes aí na questão de uma associação de bairro. E você pode ver que são vários os assuntos que a gente leva para lá e para cá, e isso, né, a gente precisa do apoio dos moradores. Então, te peço encarecidamente, viu, Carmen, para nos ajudar nesse sentido. A Cássio, obrigada, Carmen. A Cássio, você tem que sair, não temos, acho que nada mais assim muito gritante, a gente agradece aqui. A Marcinha está pedindo aí para eu te liberar, porque você tem outro compromisso. Tem outras 2 reuniões. Tá bom. Gente, obrigado. Alguma outra coisa que não foi respondida, por favor, me manda direto no amjardins, que a gente coloca aí para a Cássio. Tá ok? Tá bom. Cássio, super obrigada. Obrigada. Imagina, Daniela, obrigado a você, obrigado a todos os amigos da Jardins. Precisando, eu estou aqui, tá bom? Tá bom, tchau, obrigada. até mais. Beijo, Tchau. beijo, Tchau. Voltemos à diária. Ô, Fê, fica só um pouquinho, só para a gente finalizar aqui o que ficou pendente do chat, pelo menos. Senão eu perco o chat aqui e não consigo encaminhar para ele depois. Ô, Dani, ela já saiu. Eu vou pedir para ela. Eu tenho que verificar o chat aqui para não perder as perguntas para poder encaminhar. Se eu saio, eu perco. É verdade. Espera aí, eu vou pedir para ela olhar aqui com a gente. Tá bom. Chama ela de volta, por favor.